presidente, esse requerimento ele se faz importante, necessário, mas antes tem que ressaltar aqui que não paira sobre o doutor Renato um questionamento, nada, absolutamente nada com relação ao trabalho dele, à figura dele. É uma questão de função legislativa, de levantar as informações, buscar as razões e ver que a mesma empresa que forneceu para a Friburgo, forneceu no Distrito Federal. E forneceu o mesmo produto, só que aqui custa 3 vezes mais caro. Essa é a minha dúvida. Eu não estou, de forma alguma, doutor Renato, tenho o maior carinho pelo senhor, duvidando da lisura da sua ação, do seu trabalho, de forma alguma. Mas muitas coisas podem passar despercebidas e, numa situação como essa, não há melhor situação, melhor solução do que levantar todas as informações, pegar o processo e ter uma mudança de procedimento. Porque o que está acontecendo é que os procedimentos não devem estar seguindo um rito em que pede o menor preço para Nova Friburgo, porque para o Distrito Federal pede o menor preço. Para Niterói é 1/3 do valor pago por Friburgo. E nós não estamos falando de produtos diferentes, estamos falando exatamente do mesmo produto. Estamos falando, inclusive, do mesmo fornecedor para o Distrito Federal. E mais curioso ainda, Friburgo compra numa quantidade muito maior, num preço muito mais caro do que o Distrito Federal, numa compra significativamente menor. Ora, se você comprando mais pode obter um menor preço, por que o Distrito Federal compra menos e paga mais barato do que nós que compramos muito mais? Essa é a minha indagação. Essa é a questão que eu levanto aqui e requero que todos os documentos me sejam entregues, que eu quero fazer uma análise desse processo. Eu acho que nós temos a obrigação de zelar pelas questões públicas, pelo interesse público. Não estou fazendo aqui nenhuma acusação, não é isso. Mas o que nós vimos na CPI com relação a procedimentos nos deixa sempre de orelha em pé. Nós vimos coisas que são estarrecedoras. Se nós formos considerados que somente nesses itens aqui descritos, Nova Friburgo pagou 557 mil e o Distrito Federal pagou 242 mil, tem uma diferença de 315 mil contra nós. É mais que o dobro. Choca, chama atenção. Por isso eu não posso deixar de me manifestar, não posso deixar de requerer as informações, de exigir que todo o processo venha para esta casa, e que não só para mim, mas que todos os vereadores possam ter conhecimento do que está sendo discutido. Porque na hora que a gente vai discutir salário de servidor não tem dinheiro, na hora que vai discutir que o atendimento está precário, não tem pessoal, não tem dinheiro. Mas caramba, como é que a gente paga mais que o dobro de um produto que um outro município compra? Niterói pagou 1/3 do valor que Nova Friburgo pagou no mesmo produto, gente. Se está correto, no mínimo não está havendo a atenção e o cuidado necessário para zelar por uma melhor proposta de preço ao interesse de Nova Friburgo. E aí tem uma questão de método, de procedimento, que precisa ser revisto. Não só nesse produto não, nós levantamos uma série de outras questões. Eu lembro bem que eu denunciei aqui a contratação de uma empresa para fazer capina e varrição que custava 6 milhões e 700 mil. Foi cancelado. Sumiram com a empresa daí, foi cancelada. E a mesma empresa estava sendo investigada na CPI. Tivemos outros casos de questões também que depois de denúncia acaba cancelando. A gente não precisa chegar nesse ponto. Tem que ter procedimento, tem que ter rigor no procedimento. Se o preço não está bom, tem que pechinchar. Eu duvido que se é para o bolso do cidadão, se ele não vai procurar o preço mais barato. E nós temos que atribuir, além do preço mais barato, o melhor produto. É assim que funciona pregão, é assim que funciona a licitação, é assim que funciona a concorrência pública. Vereador professor Pierre. Eduardo Gabriel, eu quero inicialmente saudar a Vossa Excelência pela perícia no processo. Tenho certeza que isso foi muito bem apurado na Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse olhar. Mas é de fato uma situação absurda, porque licitações existem, pregões existem, exatamente com a intenção de quê? De cotar o preço mais adequado ao município. Não é possível, como Vossa Excelência bem destacou, nós pagarmos mais, por menor quantidade, do que outros municípios, e não são municípios pequenos, são capitais. Ou já foram até capitais, no caso de Niterói. Então, é inadmissível esse tipo de situação. Agora, a gente encontrar, nós já falamos aqui das empresas de manutenção de equipamentos médicos, que perduraram,
sabíamos e apontamos preços absurdos, cobrando dinheiro público sendo jogado pelo ralo. Outras empresas que figuraram na CPI sendo recontratadas, né, questionadas, inclusive. Então, é uma situação extremamente complexa, esse tipo de coisa. Agora, o que passa pela cabeça do Departamento de Compras e do controle interno da Fundação Municipal de Saúde? Que nós já levantamos aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Onde está sendo feita essa cotação? Como é que é feito isso? Que tipo de coisa que acontece lá? Porque não é só isso não, vereador. Vossa Excelência toca muito bem, mas tem outros casos seríssimos. Que se nós fizermos uma vasculhada nos procedimentos administrativos da Fundação Municipal de Saúde, vai achar muita coisa lá. A questão toda é perda para olhar de tudo. Porque eles jogam talvez nessas centenas de licitações que ocorrem na Prefeitura mês, esse tipo de situação. Então é inadmissível. Então, saúdo Vossa Excelência, tem todo o apoio, e eu também quero ter um olho nesses documentos, e vamos requerer de outros processos também que estão sob suspensão através da nossa fiscalização. Vão se somar outros aspectos a esses que hoje Vossa Excelência apresenta. Seria possível uma breve intervenção do vereador Marcos Medeiros? Felicitar Vossa Excelência e para agregar argumentos em seu requerimento de informação. Estive visitando uma senhora no PLC, onde ela tem uma filha especial de 11 anos. E todos nós aqui temos um carinho muito grande com crianças especiais. E a alimentação, ou seja, o leite especial, as vitaminas e todos os remédios, tudo aquilo que é necessário para que possa o pronto restabelecimento e manter essa criança viva, infelizmente, não estão sendo fornecidas pelo hospital. Eu liguei para o Edis Feno, que até foi assessor do Dr. Renato Birrami, que estava prestando serviço no hospital, mas que pediu demissão. Então, essa questão do fornecimento de alimentação para as crianças especiais está comprometida. E quando Vossa Excelência coloca os olhos em atividades e atitudes iguais a essa, com certeza é para se preocupar com um bom andamento e principalmente com um bom emprego nos recursos públicos. Parabéns, Vossa Excelência. Conclua, por favor. Obrigado, vereador. Senhor presidente, até aproveitar, já pedi voto nominal para que as pessoas possam se manifestar. E para encerrar, mais uma vez, dizer que não tem aqui, longe de mim, qualquer insinuação, qualquer atribuição de responsabilidade do Dr. Renato com relação a essa questão. Estamos levantando informações que são extremamente importantes, até porque é muito curioso que uma empresa de Belford Roxo venda 3 vezes mais caro para Friburgo do que para o Distrito Federal, considerando a distância e todas as dificuldades que tem de transporte e tudo mais. É a mesma empresa. Então nós estamos falando de questões muito práticas e muito objetivas. É um triplo, em alguns casos, do valor em que outros municípios compram em relação ao Friburgo. Daí a necessidade dessa investigação, do conhecimento dos documentos. Por isso peço o apoio de todos os vereadores.